Boa noite. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do verso de 1 a 8. Tito, capítulo 2. Nós leremos do verso de 1 a 8. Acompanhe a leitura comigo da palavra de Deus. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Até aí, vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós estamos aqui diante da Tua palavra e também diante do Senhor. Sabemos que nada pode ser feito sem a Tua palavra e sem o Senhor. Então, queremos consagrar mais uma vez esse tempo ao Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser precisa de mais de Ti. E só o Senhor pode fazer isso. Palavras humanas são só humanas, mas a palavra do Senhor, como diz a Tua própria palavra, é uma espada de dois gumes que penetra até o ponto de dividir a alma, de dar discernimento e sabedoria. Então, é firmado sobre aquilo que o Senhor mesmo revela a respeito da Sua palavra, que nós queremos orar e dizer: fala conosco, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, que conhece o mais profundo do nosso coração, possa aplicar a Tua palavra, inclusive em áreas das quais eu nem mesmo planejei ou pensei sobre, porque o Senhor é soberano e o Senhor faz o que lhe apraz. Que seja assim essa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós estamos em um mês de janeiro, nos foi proposto que pensássemos a respeito dessa caminhada do discipulado, não é? E pensássemos também a respeito dos pequenos grupos, que não deixa de ser um tipo de discipulado, e enfim. E desde o início desse ano nós temos pregado, né, textos bíblicos, todos eles relacionados diretamente a essa questão do discipulado. Inclusive a nossa EBD de hoje também foi sobre essa temática, tentando trazer algumas aplicações práticas dentro da linha do discipulado. O sermão do pastor Pedro hoje falou também sobre essa questão do discipulado, sobre o prazer que devemos ter de estar em comunhão, juntos, não é? E o discipulado, ele tem que acontecer nesse ciclo de relacionamento no qual a igreja está envolvida. Então, vamos pegar mais um texto essa noite para a gente refletir sobre essa temática. Talvez no decorrer do caminho, enquanto eu for explicando a passagem, talvez você possa falar: nossa, mas o que isso tem a ver com o discipulado? Mas segura um pouquinho, e aí lá no final, na hora que a gente chegar ao final do sermão, eu vou tentar trazer algumas aplicações que talvez sejam mais claras para você e para mim, tá bom? Então vamos lá, o texto bíblico começa no capítulo 2, no verso 1, dizendo o seguinte: mas você ensine o que está de acordo com as Escrituras. Então, o contexto do capítulo anterior nos mostra que a região onde Tito é um filho espiritual do apóstolo Paulo, ou seja, um discípulo que foi gerado
por intervenção do apóstolo Paulo, assim como Timóteo, ele é um homem que está vivendo em uma região ou uma sociedade onde as pessoas, digamos assim, não estão vivendo um evangelho puro e genuíno, não é? Para que os irmãos tenham um pouco noção do que nós estamos falando, projeta para mim o capítulo 1, o verso 12 em diante. Eu vou ler até o final do capítulo. Olha o que diz o texto bíblico. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Então, existe um contexto. Existem pessoas que dizem ser cristãs naquele meio, mas que não vivem o puro evangelho. São mentirosos, são glutões, são, como ele diz aqui no próprio texto, feras terríveis, que não possuem um testemunho verdadeiro. Então, Paulo escreve a Tito, assim como escreveu a Timóteo, e tem uma responsabilidade que ele dá a ambos, que é a mesma, que é fazer discipulado, que é treinar pessoas, treinar líderes. Então, no capítulo 1 também ele diz o seguinte: constitui presbíteros, conforme eu prescrevi a você. E aí ele faz a descrição dos presbíteros: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, não são insubordinados e por aí vai. Então, o objetivo de Paulo ao escrever para Timóteo é mostrar para Timóteo a importância do discipulado, ou a importância do treinamento, ou a importância dele investir em pessoas, para que essas pessoas conheçam a verdade, detenham a verdade que é o evangelho, e então pratiquem essa verdade, ou dê bons exemplos a respeito dessa verdade que foi ouvida, que foi alcançada. Então, no capítulo 2, quando Paulo vai dizer, ele diz, contrastando com essas pessoas que não vivem o evangelho: mas você, ou seja, você, Tito, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, primeiro coisa que a gente precisa estabelecer como base é que para que um discipulado seja discipulado bíblico, ele precisa estar embasado no quê? Na sã doutrina. Se não estiver embasado na sã doutrina, não tem como ser um discipulado bíblico. Não é? Ele pode ser qualquer outra coisa, mas ele não é um discipulado bíblico. Então é necessário que aquele que discipula, ou aquele que investe a sua vida na vida de outro, tenha o conhecimento básico da fé cristã. Ou seja, conheça o evangelho, tenha tido contato com esse Cristo que transforma vidas, tenha tido a sua própria vida transformada por esse Jesus, para que as palavras que ele profere não caiam em contradição com aquilo que ele faz, que é justamente o que Paulo está dizendo que os cretenses aqui estão vivenciando. Dizem que conhecem, mas o negam por meio das suas atitudes. Então, Paulo chama Timóteo. Timóteo, é como se ele estivesse dizendo, não, Timóteo não, Tito, não se esqueça, a base, a fundação é a sã doutrina. E é muito necessário que nós venhamos a conhecer a sã doutrina. Hoje de manhã estávamos conversando sobre isso, sobre como é importante conhecer a palavra de Deus, para que em meio às coisas que são propagadas, você possa olhar e dizer, isso não é bíblico, isso não é saudável, não é? Um especialista, por exemplo, em identificar notas falsas, por exemplo, ele foca unicamente em conhecer como é uma nota verdadeira. Ele não precisa conhecer todas as estratégias que alguém vai usar para fazer ou fabricar uma nota falsa. Mas se ele conhece a nota verdadeira, ele sabe identificar quais são as falsas. Ele não precisa nem usar aquela canetinha. Então, se eu e você conhecemos o verdadeiro evangelho, se nós conhecemos a Cristo Jesus, se estamos firmados na palavra de Deus, que é a revelação da sã doutrina, então, aí sim nós podemos começar a falar sobre o discipulado bíblico.
E aí é claro que Timóteo, ele não está visando ser extenso sobre esse assunto aqui. Então, dentro do que ele está mencionando no capítulo 2, vamos tentar pensar algumas questões. Ele vai citar alguns grupos aqui, não é? Os homens idosos, as mulheres idosas, as mulheres jovens, os próprios jovens, e depois a si mesmo como um exemplo de boas obras. O verso 2 vai dizer o seguinte: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Então a primeira coisa que Paulo vai ressaltar aqui a Timóteo é a necessidade dessa igreja que está visando eleger homens ou constituir uma liderança, tenha homens idosos que são moderados, ou seja, homens que são temperados. Outra palavra poderia ser homens com domínio próprio. Homens que sabem a hora de falar, a hora de não falar. Homens que têm sabedoria na conduta, na forma como conduzir o rebanho de Deus. Não são intempestivos, não tomam decisões assim, correndo. Consultam, buscam o Senhor, buscam o próprio conselho da própria igreja, ou seja, homens que são maduros. Em outras palavras, para quem estava aqui hoje de manhã na EBD, Efésios capítulo 4, do verso 12 em diante, homens que foram conformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Homens que olham para Cristo Jesus e têm a Cristo Jesus como alvo, buscam a Ele, buscam ser como Ele. E a partir disso, então, eles se transformam em homens que são, que é o segundo ponto aí, respeitáveis. Não são homens que estão preocupados no sentido de ter uma reputação na sociedade, mas são homens que, porque vivem a verdade do Evangelho, são respeitados. Porque você olha para essas pessoas e você vê ali alguém que teme a Deus. Você olha para aquela pessoa e vê ali alguém que ama o Senhor. Alguém que realmente é um discípulo de Jesus, porque dá um bom testemunho da sua vida. E não tem forma melhor de você conhecer isso do que conviver com. E conviver com está diretamente relacionado com o discipulado bíblico. Não existe discipulado bíblico se não há comunhão. É impossível se ter discipulado bíblico sem ter comunhão. Porque é justamente por meio da comunhão que nós conseguimos provar essas coisas. Que nós conseguimos perceber esses detalhes que muitas vezes não são perceptíveis no grupo grande, no maior grupo, mas são perceptíveis quando você caminha de perto, quando você conhece de perto. Então você quer conhecer o pastor Fabrício? Você quer conhecer o pastor Pedro? Quer conhecer alguém da igreja? De verdade? Você tem que ir lá para casa. Não tem outro jeito. Porque é lá em casa que eu vou revelar quem eu realmente sou. Aqui eu posso contar piada, pregar um bom sermão, tratar todo mundo bem, ser respeitoso, não ter nenhum escândalo nas redes sociais. Mas nós acabamos de ver um homem como Philip Yancey, que há 8 anos adulterava e ninguém sabia. Então, no maior grupo é muito difícil a gente ter esses tipos de nuances ressaltadas. Por isso que o discipulado é uma característica clara de viver em comunhão e caminhar de perto. Porque caso contrário, não tem como saber se aquela pessoa realmente é tudo isso que afirmam que ela é. Então o idoso, ele deve ser alguém sensato, equilibrado, que mede as suas palavras, suas ações, seus gestos. É o que se espera, não é? Não é o que se espera?
Ou será que a gente espera que todo idoso vire um velho rabugento? É isso que a gente espera? Aqueles velhos safados que ficam na rua mexendo com as meninas, é isso que a gente espera? Não é isso que a gente espera. A gente espera que um homem mais velho seja um homem maduro, um homem respeitoso, alguém que trate as pessoas com amor, com carinho. É isso que se espera. Então tudo isso que Paulo está retratando a Tito, são características de homens que caminharam com Cristo, que viveram com Cristo, que cresceram com Cristo, amaram a Cristo, renunciaram a si mesmo, que tem tudo a ver com o sermão do pastor Heber de domingo passado. Foi, né? Renunciaram as suas vidas para amar a Jesus. E o ponto final que Paulo ressalta aqui ele é maduro espiritualmente. Porque tem um tripé de maturidade aqui: fé, amor e perseverança. Alguém que é maduro espiritualmente é sadio na fé, no amor e persevera. Persevera porque ele crê. Persevera porque ele não só crê, mas conhece naquele que ele crê. Persevera porque ele olha para o passado e ele vê todas as experiências que ele já teve com esse Deus. Persevera porque ele não só vê na sua vida as suas experiências pessoais, como ao olhar para a Escritura fortalece a sua fé, para que ele continue caminhando e perseverando. Homens que amam ao Senhor, homens que temem ao Senhor. E eu quero ser um homem assim. Nós devemos querer chegar ao fim da nossa vida assim. Mas nós não podemos desejar ardentemente chegar ao fim da nossa vida desejando a aposentadoria. Como muitos dizem por aí, não é? Há 60 anos eu quero, passar a caneta e encerrar. Meus irmãos, você pode até passar a caneta e encerrar o seu trabalho ocupacional aí. Mas no reino de Deus não existe aposentadoria. Os homens idosos aqui e as mulheres idosas aqui estão sendo chamadas ao discipulado, à caminhada. E você quer ver uma coisa negativa do nosso tempo? É que a gente quer dividir os grupinhos em todo lugar que a gente vai. Então a gente quer ter um grupo, e eu não estou falando que isso é de tudo ruim, mas eu estou falando que quando a igreja só vive isso é muito ruim. Então o seu filho, ele só tem contato com adolescente. Ele é adolescente, ele só tem contato com adolescente. Ele não tem contato com gente madura na fé. Ele está sempre caminhando com adolescente. Aí o jovem, ele vem para a igreja, e aí ele vai para onde? Para o grupo de jovens, para o PG de jovens. Aí o jovem casal, ele vai para onde? Para o PG do jovem casal. Aí o casal que teve um filho, 2 filhos pequenos, ele vai para onde? Para o PG do casal de 1 ou 2 filhos. O idoso fica meio que de escanteio, não é? As mulheres da SAF, geralmente caracterizadas, essa não é uma regra, pelas mulheres mais velhas. E aí você tem uma compartimentalização dentro da igreja que impede aquilo que Paulo está dizendo aqui, que a igreja deve viver. Então, apesar dessa compartimentalização poder ser muito positiva, ela é muito negativa quando é só isso que existe. Porque você deixa de adquirir experiências com pessoas que são mais velhas, com pessoas que são mais maduras. Você deixa de treinar o outro na paciência, porque às vezes a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a paciência com os mais novos. E a gente começa a falar assim, porque no meu tempo, porque quando eu era papapá. E aí, meus irmãos, a gente perde a capacidade de ser longânimo,
a capacidade de ter paciência e entender que existem pessoas que ainda não chegaram lá. Quando eu entendi isso, isso me abençoou profundamente. Porque às vezes, no aconselhamento bíblico, quando você vai ouvir alguém, né, Giovana? Quando você vai ouvir alguém, você precisa ter um cuidado muito grande no seu coração para na sua cabeça você não falar assim, nossa, mas não acredito que essa pessoa está sofrendo por causa disso. Por quê? Porque a fase que aquela pessoa vive, o momento existencial que aquela pessoa vive, as coisas que ela está vivendo naquele momento estão impulsionando ela a viver daquela forma. E aí, se a pessoa que está do lado de cá ouvindo não tem a compaixão necessária, bíblica, para entender que a maturidade daquela pessoa ainda não chegou lá, você não tem condições nenhuma de ajudar aquela pessoa. E isso não faz parte só do aconselhamento bíblico, isso faz parte do discipulado bíblico. Que é mais ou menos como os discípulos, não é? No início do ministério. Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para matar todo mundo? Nenhuma compaixão. Zero compaixão. Mas com o tempo, eles foram o quê? Aprendendo com o mestre. O que era ter compaixão, o que era amar o perdido, o que era amar aquele que ainda não chegou onde eu acho que ele deveria estar. Porque existem pessoas que amadurecem mais rápido, meus irmãos. Tiveram, às vezes, contato, conexões, tiveram alguns privilégios até de ter contato com pessoas maduras, caminharam com gente madura, gente que te discipulou desde pequeno. Consequentemente, essas pessoas vão ser preparadas primeiro. Mas tem gente que não teve o mesmo privilégio. Cresceu num lar desestruturado, de pais divorciados, nunca foi levado à igreja. E aí um belo dia essa pessoa se converte. Nós precisamos acolher essas pessoas com compaixão, com amor, com graça, com misericórdia, porque o chamado do Evangelho para nós é que a gente venha cuidar, discipular, ensinar, ter paciência, longanimidade. Então nós queremos e precisamos de homens maduros, que amam o Senhor Jesus. Homens maduros que tenham a coragem de chegar num pastor jovem como eu, para dizer assim, pastor, queria conversar com o senhor sobre uma coisa que o senhor falou que eu achei que não foi legal. Porque se a igreja não tem homens maduros que têm capacidade de fazer isso, misericórdia. Cadê o seu Pedro? Está aqui? Lembra um dia que o senhor me chamou para conversar, seu Pedro? O senhor lembra? Seu Pedro um dia chegou em mim, pastor, eu queria conversar com o senhor. Falei, é mesmo? Falei, vamos embora, velho. E aí ele veio aqui conversar sobre uma coisa que eu falei no meu sermão. E foi tão bom. Por quê, irmãos? Porque isso tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com discipulado. Isso tem a ver do cuidado com a sã doutrina. Se o pastor não sabe ouvir uma exortação de um homem mais velho que ele na igreja, então existe um grande probleminha no coração daquele homem. Porque não tem ninguém aqui dentro dessa igreja que está acima de outra pessoa. Nós estamos todos submissos a Cristo Jesus. Ele é o nosso discipulador maior. E nós queremos ser como Ele. Mas nessa caminhada, a gente tropeça, cai, erra, falha, falam as besteiras. E Deus, na sua graça, conduz a nossa vida para que a gente chegue aos 70, 80 anos de idade, maduros na fé, crentes, amando o Senhor Jesus, desejando gastar os nossos dias inteiros para a glória, honra e exaltação dele. O texto continua, e agora ele vai falar das mulheres.
Do mesmo modo, verso 3, põe para mim. Quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Que tenham conduta reverente. Mesmo significado de ser moderado. Tem a ver com domínio próprio. Tem a ver com controle dos seus prazeres. Tem a ver com honrar mais ao Senhor do que qualquer outra coisa na vida. Que elas sejam reverentes. Tem uma conduta reverente ou uma conduta irrepreensível. Essa é a ideia. Que não sejam caluniadoras. Às vezes as mulheres gostam de falar, não é verdade? Isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa. Essa é uma diferença clara do homem para a mulher, não é verdade? Que hora que a mulher quer conversar sobre o relacionamento? Na hora de dormir. Não é verdade? É, na hora de dormir. Acontece isso lá, Jéssica? Na hora de dormir, vamos conversar, amor, sobre uma DR que a gente está precisando, não é? Porque a mulher gosta de conversar. O homem não, o homem, né, gosta mais de ficar na sua caixinha do nada, não é? Não é, Kemuel? Silêncio. Mas o texto não está falando sobre essa parte boa, não é? Que é gostar de falar, conversar. O texto está falando sobre as caluniadoras, sobre a maledicência. Sabe qual que é a palavra grega usada aqui para essa palavra? Diabolos. O diabo é o patrono das pessoas que se entregam à calúnia, à fofoca e à maledicência. Talvez Deus trouxe aqui você essa noite só para ouvir essa parte. E não fica chateada comigo, não. Porque é a Bíblia que está falando, não sou eu. Quem escreveu em grego diabolos aqui não foi eu. Mas a gente precisa cuidar da nossa boca, da nossa palavra. Para que até mesmo as nossas reuniões informais não se tornem momentos onde a gente vai falar de alguém. Onde a gente vai comentar sobre alguém. Porque isso não só impede, como atrapalha profundamente o discipulado. Porque percebe? Ao invés de eu me aproximar de alguém, para caminhar junto, eu prefiro falar daquela pessoa, enquanto eu estou na companhia de outra pessoa que não tem nada a ver com a situação. Então, o caminho do discipulado é o contrário. Se eu vejo uma demanda na vida de alguém, o que a Bíblia está me chamando a fazer é me aproximar. Para que, quem sabe, caminhando junto e dando um exemplo diferente, aquela pessoa possa ser transformada. E aí, o texto bíblico fala em relação a não ser escravizado a muito vinho, dizendo que devem ser mestras do bem, e tudo isso tem um propósito. E o verso 4 vai dizer, a fim, pode pôr o verso 4? A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Olha que legal. O texto bíblico está dizendo então que um dos propósitos dessa caminhada, e é claro que esse não é um papel só da mulher, esse é um papel do homem maduro também, é se aproximar dos jovens para que eles possam ser instruídos. Para que coisas que talvez você aprendeu na marra e na raça, você possa agora passar para alguém, para que essa pessoa não precise sofrer o que você sofreu. É uma das coisas que logo no início, antes até mesmo de vir para o seminário, para quem não sabe, eu vim para o seminário já com 5 anos de casado. Então, eu casei e eu sofri um pouquinho no primeiro ano, não é? E no segundo também. E aí a gente foi para um curso de casais lá e Deus ministrou muito na nossa vida por intermédio daquele material e eu fiquei pensando comigo, cara, por que ninguém me falou isso aqui antes? Não é?
E aí eu descobri que aquele mesmo material lá tinha um curso para noivos, né? E eu falei assim, não, eu quero mexer com esse negócio aqui, porque ninguém merece entrar num casamento sem saber o básico, não é? E aí a gente pegou aquele material, tivemos algumas turmas lá em Itajubá que a gente trabalhou, e esse material depois a gente aperfeiçoou ele um pouco, tirou umas lições, enfim. E até hoje a gente usa alguma coisa nesse sentido, para quê? Para preparar, para ensinar, para dizer assim, ó, deixa eu te falar, eu já fui por aqui e deu muito errado. Então não vai por aqui. Vai por aqui. Simples assim. E não precisa ser mestre para fazer isso. É simplesmente você partilhar a sua experiência, partilhar a sua vida, partilhar aquilo que Deus ensinou. Então que as mulheres ou que os homens possam ensinar. Aqui no texto está dizendo, as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. O verso 5 vai dizer, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, eu não tenho tempo para ficar cavucando palavra por palavra aqui, então eu vou focar em algumas delas. O texto usa a expressão boas donas de casa, não é? Tem gente que só de ouvir isso aqui já até treme na base, já dá até um negócio ruim assim, ó. Ai, meu Deus! Não é? Por causa do quê? Por causa do contexto da nossa época, não é? Essa ideia que às vezes fica no ar, assim, de submissão, que as pessoas não sabem bem o que é. Em um contexto onde muitas vezes os nossos avós, o pai maltratava a esposa e ficava por isso mesmo, não é? Um contexto mais de subjugação do que de submissão. O próprio contexto bíblico, um contexto onde a mulher era completamente desvalorizada, enfim. Mas esse não é o contexto da passagem. Quando o texto diz boas donas de casa, não está dizendo que você deve ficar o dia inteiro lá atrás de um tanque, lavando roupa, não é? Lavando louça, passando pano e fazendo tudo que mais, com o menino chorando e a casa virando aos pés da cabeça e o maridão lá no trabalho e você lá sofrendo, e dia após dia aí o maridão chega e não faz nada para ajudar. Cadê a janta? Não é? E aí vai jantar, depois vai deitar. Não é esse contexto, não é? A ideia aqui do texto bíblico é que ser boas donas de casa envolve praticar o que foi ensinado anteriormente. O que foi ensinado anteriormente? Amar o marido e os filhos. Então, amar o marido e os filhos pode se desenvolver de diversas formas dentro de uma casa. De diversas formas. O texto bíblico também não está dizendo que você, mulher, não pode trabalhar, por exemplo. Não é esse o contexto da passagem. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque talvez, não é, em alguns outros ciclos religiosos, vão querer usar uma passagem como essa para dizer, tá vendo? Você não pode trabalhar. Você tem que ficar o dia inteiro em casa, cuidando do seu marido e dos seus filhos. Esse não é o foco da passagem. O foco da passagem, preste atenção, tem a ver com você negligenciar a sua casa, a sua família e os seus filhos. Agora, você pode perfeitamente trabalhar e não negligenciar a sua casa e a sua família. Agora, quer ver um texto bíblico? Provérbios, muito conhecido, capítulo 31. Verso 16 diz assim, está falando da mulher. Ela examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Até aí. Agora, verso 27. Cuida do bom andamento da sua casa. Não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. O seu marido a louva dizendo, muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas.
Então, a ideia do texto bíblico não é estipular algo e dizer é assim somente que tem que ser, mas é trazer um princípio para que, embasado nesse princípio, você possa olhar para a sua casa e dizer assim: espera aí, eu estou negligenciando o meu papel como mãe. Então, nós não estamos numa guerra onde eu olho para a mulher do outro e digo assim: ah lá, ó, trabalha o dia inteiro, não tem tempo para cuidar da casa, das famílias, está negligenciando. Meus irmãos, quem vai fazer essa avaliação é a pessoa. A não ser que você vá lá na casa dela ter uma conversa sobre isso, que provavelmente você não vai fazer isso. Então, cada família vai avaliar dentro do seu contexto familiar. A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a gente vira uma igreja onde você começa a estabelecer uma série de regrinhas e a gente transforma essa série de regras como se isso fosse ser espiritual. Então, por exemplo, um exemplo muito claro, não é? Lá em casa, nós decidimos: a Simone não vai trabalhar. Nós decidimos, eu não cheguei lá e falei assim: vai trabalhar não, viu? Vai ficar em casa. Não, a gente conversou, Simone engravidou. Tá bom, dá para você ficar em casa? Dá. Então tá bom, então você vai ficar. Glória a Deus. O pastor Pedro e a tia Jéssica, não é? É um outro casal distinto. Não são melhores do que o Fabrício e a Simone. E nem o Fabrício e a Simone é melhores que o pastor Pedro e a tia Jéssica. A tia Jéssica trabalha meio período, né, tia Jéssica? Ela poderia trabalhar o período inteiro, não poderia, tia Jéssica? E ela poderia ganhar muito mais dinheiro do que ela ganha hoje, não é mesmo, tia Jéssica? Ó, o olho do Pedro já cresceu lá. Opa! Mas ela e o pastor Pedro definiram a rotina que se encaixa bem na vida deles. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Ou não? Está ficando confuso? Então, o que é? Vamos para o princípio. O princípio bíblico de ser uma boa dona de casa é o quê? Eu não negligencio as minhas responsabilidades. Os meus filhos estão conhecendo a Cristo? Essa é uma boa pergunta. Sim. Eles estão tomando banho? Não é? Estão escovando o dente? Estão. Então, se eu não negligencio as minhas responsabilidades, então eu estou sendo um bom dono, uma boa dona de casa. Agora, um outro ponto polêmico dessa passagem, não é? Sujeitas ao marido. Porque talvez no contexto que você, mulher, está aqui hoje, talvez você venha de um relacionamento opressor. Talvez o seu marido não esteja nem aqui essa noite, ou talvez ele esteja aí sentado do seu lado. E ele é um homem que ou ele não se converteu ainda, ou ensinaram para ele que ser o chefe de casa é ser o marido machão, que diz e a mulher obedece. É ser o marido que não pede perdão, que não volta atrás. Só que tudo isso foi ensinado em um momento da história da vida dele, mas isso não era bíblico. Porque esse não é o reflexo da Escritura do que é ser um bom marido. E aí, por causa disso, você criou uma rejeição dentro do seu coração com essa palavra, submissão. Então eu quero dizer para você essa noite que isso não é submissão. A Bíblia não diz que você deve ser submisso a um marido que te bate. Você sabia que há alguns meios cristãos, se você procurar o pastor dizendo que você apanha em casa, ele vai dizer para você orar e pedir a misericórdia de Deus? Se você me procurar falando que você apanha em casa, a primeira coisa que eu vou te falar é para você ligar na polícia. É a primeira coisa.
Porque é inadmissível, irmãos. O princípio bíblico de submissão, ele está embasado em outros princípios bíblicos. Então, se o marido diz, você não vai na igreja hoje, eu não quero você orando aqui dentro dessa casa, os nossos filhos não vão para a EBD. Essa mulher deve ser submissa a esse homem? Não é submissão a qualquer custo? Não é submissão a qualquer custo. Esse não é o princípio bíblico. A submissão é a um homem que me ama, ou que ama você. Ficou estranha essa frase, né? Não ficou? Ficou bem estranha. A um homem que te ama, não é? Perdi até a linha de raciocínio aqui agora. Eu não sei nem o que eu ia falar mais. A um homem que te ama como Cristo amou a igreja. A referência é muito alta. O contexto bíblico de submissão é: estamos debaixo de uma mesma missão. Estamos caminhando para um mesmo alvo, para um mesmo projeto. É a nossa casa, é a nossa família. Agora, a responsabilidade é minha. Deus chamou o homem para assumir as suas responsabilidades. Então, se não se ora dentro da minha casa, a responsabilidade é minha. Se não se lê a Bíblia dentro da minha casa, a responsabilidade é minha. Mas Deus também me deu uma boa auxiliadora, que quando eu não faço isso, ela chega e diz o seguinte: vamos orar, amor? Então nós estamos debaixo de uma mesma missão. E estar debaixo desta mesma missão é caminhar rumo ao mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Então pergunta para uma mulher que caminha com um homem que entenderam o que é a submissão bíblica, se ela não tem prazer em ser submissa àquele homem. Pergunta para Simone, sem eu saber, qualquer dia desses aí. Vai lá em casa, liga para ela. Ô Simone, dá para caminhar com um homem que é submissa a Jesus? Aí vai falar assim: às vezes eu tenho vontade de matar ele, mas dá para caminhar. Porque viver debaixo da submissão bíblica é viver debaixo dos papéis que Deus mesmo predeterminou para a sua igreja, para as famílias. O texto bíblico continua dizendo: para que a palavra de Deus não seja difamada. Porque quando a família glorifica a Deus, quando a sua casa, quando a minha casa glorifica a Deus, nós honramos o Senhor Jesus. Nós glorificamos o Senhor Jesus. Então percebe como que essa ideia do discipulado, ela está acontecendo dentro do meio ou do ciclo familiar. Você tem uma esposa que ama os filhos, que ama o marido. Você tem um marido que ama os filhos, que ama a esposa. Verso 6 diz: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. É interessante como que essa palavra moderado, ela se repete aqui novamente. A ideia da conduta reverente, que também tem essa ideia de moderação. Os homens idosos são chamados a essa moderação. E essa moderação, toda ela nos leva a entender essa ideia do domínio próprio, ensinado nas próprias Escrituras. E aí o verso 7, ele diz assim: seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. Seja um exemplo de boas obras. Como é precioso isso, não é, irmãos? Essa questão de sermos um bom exemplo. Eu percebo isso claramente no ensinamento dos meus pequenos, não é? Benjamin está com 4, Beatriz está com 2, e é impressionante como eles vão repetir o que seus pais fazem. E isso diz respeito também às coisas negativas. A gente ensina os nossos filhos a pecarem, vocês sabiam disso, irmãos?
que a gente ensina os nossos filhos a pecar. E é triste pensar sobre isso. Nós somos pecadores. Os nossos filhos vão aprender muitas coisas erradas com a gente. Eles vão ver a forma que a gente trata a nossa família. Eles vão ver se tem coerência com aquilo que o papai faz na igreja, com aquilo que ele está fazendo em casa. Eles vão ver se aquilo que o papai, principalmente no meu caso, então eu estou perdido nesse sentido, se aquilo que eu prego faz sentido para eles. E isso às vezes me quebra por dentro. E isso me faz me voltar ainda mais para Cristo Jesus, porque eu percebo o quanto que eu não sou suficiente. Porque eu percebo o quanto eu preciso da graça de Jesus. Esses dias, eu vi o Benjamin falando com a Bia, igualzinho eu falei com ele algumas vezes. Cara, aquela cena me quebrou no meio. E eu tive que sair de perto, porque eu comecei a chorar. Porque eu percebi o quanto que as minhas ações negativas podem influenciar a vida dos meus filhos. E ele estava falando grosseiro com ela. Bem grosseiro. Porque eu estava numa semana muito estressada. E isso só acontece comigo, né, Pedro? Eu estava numa semana muito estressado. E eu não podia ver um choro, um trem que eu já... Nunca fui de gritar, nunca fui de fazer escândalo, de falar palavrão, nada disso, né? Eu tenho que explicar, porque às vezes eu falo umas coisas aqui, a Simone depois fala assim para mim, meu Deus, você fala uns trem lá, parece que você estava quebrando a casa. Não, mas é aquela rispidez no falar, sabe, irmãos? Não é possível, já não falei para você não fazer isso. Palavras ríspidas, que não é a forma bíblica de se tratar, de cuidar, de amar. Exemplo arrasta. Exemplo arrasta. É por isso que nós precisamos de Jesus. É por isso que nós precisamos do Evangelho. Para que possamos seguir o exemplo de Tito, de Timóteo. Seja você um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Presta atenção nisso aqui. O adversário não é envergonhado porque você faz tudo certo. O adversário é envergonhado porque você deposita a sua fé e a sua confiança em um Cristo que já venceu o adversário. Porque se você estiver pensando que você vai envergonhar o adversário porque você faz as boas obras perfeitas, você está perfeitamente enganado. O adversário só será envergonhado na medida em que nós depositamos em Jesus a nossa fé e a nossa confiança. O adversário é envergonhado quando eu, dentro do meu lar, olho para as minhas atitudes e reconheço que sou pecador. E chego na minha esposa e digo, meu amor, me perdoa. O adversário foi envergonhado. Quando eu chego num menino de 4 anos de idade, eu olho no olho dele e digo, meu filho, me perdoa, porque essa semana eu te tratei de um jeito que a Bíblia diz que eu não devo te tratar. Nesse momento, o adversário foi envergonhado. Porque se o adversário for envergonhado, na medida da nossa caminhada, achando que a nossa caminhada perfeita vai envergonhar, não vai. Não vai, porque o único que tem o poder de envergonhar o adversário é Cristo Jesus. Ele já foi envergonhado. Então, quanto mais você deposita a sua fé nele, a sua confiança, a sua convicção nele, quanto mais você se apoia nele, ele é envergonhado. Porque não está embasado em quem você é. Está embasado em quem Cristo é, no seu poder e naquilo que ele fez.
Um último ponto interessante desse texto. Quando Paulo está dizendo a Timóteo, ou melhor, Tito, que ele deve ser um exemplo, a palavra aqui traduzida, ela pode também ter essa ideia de imprimir, impressão, de você imprimir na vida do outro. E isso tem uma total conexão com a ideia do discipulado. A gente vai caminhando junto com as pessoas, e à medida que a gente vai caminhando, a verdade do Evangelho vai sendo impressa. Porque nós somos pessoas que não vivem só da fala, mas também da prática. Concluindo, para quem já está quase morrendo aí, vamos lá. 1. O discipulado está embasado, então, em uma verdade. Qual é essa verdade? Sã doutrina. É a palavra de Deus. É o Evangelho, puro e simples. 2. O discipulado é intencional. É intencional. Não adianta. Eu preciso chamar alguém para perto. Não tem discipulado sem eu abrir as portas da minha casa. Não tem. Eu preciso trazer as pessoas para perto, para caminhar junto, para estarem ali, para verem o que acontece. Essa é uma ideia legal do discipulado bíblico, caminhar junto, estar com, ou seja, ele é intencional. Se a gente ficar esperando acontecer, ele não vai acontecer. É igual eu falei hoje de manhã, né? Não, o discipulado aqui na igreja é orgânico. É a ideia do, não estamos fazendo nada, o discipulado aqui é bagunçado mesmo, é acontecendo assim, ó. Porque o discipulado ele precisa ser intencional. Se eu não tiver intencionalidade, dificilmente ele vai acontecer com profundidade. Então precisa chamar para perto, convite. Uma pessoa só. 2 pessoas. 3 talvez. Traz para perto, caminha junto. 3. O discipulado engloba uma caminhada de exemplo e prática. Sim, é o que nós vemos na vida de Jesus claramente, não é? Caminhada junto. Você tem ali o princípio bíblico acontecendo, o próprio Cristo revelando o princípio bíblico, mas você tem também a prática. E isso é importante na vida de qualquer discípulo de Jesus. Então, você traz alguém para perto e caminha com aquela pessoa. Ora com aquela pessoa. Lê as escrituras com aquela pessoa. Lê um livro com aquela pessoa. Isso tudo faz parte. O discipulado, então, ele visa a transformação do caráter. Porque o texto bíblico diz que as mulheres mais velhas, e aqui eu estou expandindo isso para os homens também, é óbvio, elas vão ensinar a amar, a cuidar, a ser sensato, a ser puro, a ser bondoso. Então visa a transformação. Porque quando você está na caminhada do discipulado, você conhece. Quando você conhece, você tem a oportunidade de dizer. Então, digamos que, óbvio, a pessoa mais próxima de mim aqui dentro desse recinto é o pastor Pedro. Então, digamos que eu vou ter muito mais facilidade de falar algo para ele do que um membro da igreja que talvez não tenha contato com ele. E vice-versa. É o que se espera, né? E vice-versa. Por quê? Porque existe comunhão. Estava olhando o meu celular hoje, tem mais ligação no meu celular seu do que da Simone. Falei, o que é isso aí? Palhaçada que é essa? Para de me ligar. Discipulado, irmãos, caminhar junto. Você poder falar assim, cara do céu, que semana, pelo amor de Deus, ora para mim, comigo. Ora comigo, não estou aguentando mais, estou exausto. Caminhar junto. E aí, sabe qual que é a dificuldade? É que muitas vezes a gente fica esperando alguém chamar a gente. Quando talvez Deus está despertando a gente para chamar alguém. Não é? A gente quer que alguém nos chame para caminhar. Mas talvez Deus está te levantando para chamar alguém.
e nessa caminhada ter boas experiências. Boas experiências. Último, o discipulado gera líderes capazes e protege o puro evangelho. Nós não lemos o final do texto, mas o contexto da carta mostra que você tem um discípulo de Cristo Jesus chamado Paulo, que discipulou alguém chamado Tito. E por intermédio desse discipulado, orientou a eleger presbíteros, treinar pessoas, líderes para a sua igreja. Tudo isso para combater as heresias, combater o falso ensino. E como ele disse do início do texto que nós lemos, ensine o que está de acordo com a sã doutrina, ou seja, o puro evangelho, a palavra de Deus. Vamos orar? Quero convidar vocês a se colocar de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui juntos como igreja. Obrigado, Deus, porque há tantos anos o Senhor vem falando sobre isso. Como é bom ver a forma como Cristo treinou pessoas, trabalhou com pessoas, liderou pessoas, ensinou pessoas. Como é bom ver o apóstolo Paulo fazendo o mesmo, Timóteo fazendo o mesmo, Tito agora sendo desafiado a fazer o mesmo. E nós, 2000 anos depois, sendo desafiados a fazer o mesmo. Porque a caminhada da igreja cristã, ela é marcada por isso, marcada pelo discipulado bíblico. Pai, ajuda-nos como igreja, ajuda-nos a permanecermos focados na verdade, que é a Tua palavra, a sã doutrina. Ajuda a gente a sermos homens, mulheres, jovens, cheios do Espírito Santo do Senhor, que amam o Senhor acima de tudo. E não só isso, que tem prazer, como o pastor Pedro pregou hoje de manhã, na comunhão, que tem prazer em estar junto com os irmãos, porque é justamente na comunhão que o discipulado pode ocorrer, é justamente na comunhão que as trocas de experiências podem ocorrer, é justamente na comunhão que as diferenças também podem ocorrer, e o perdão pode acontecer, e a graça pode se manifestar. Ô Senhor, nos ajuda. Nós vivemos em um mundo que cada vez nos diz, fica na sua, vai para sua casa. Mas o Evangelho está nos chamando para fora, para nos encontrarmos, para estarmos juntos, para caminharmos com outros. Ô Deus, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, e o Senhor possa silenciar as vozes que não vêm do Senhor, porque nós queremos ser como o Senhor é. Então nos ajuda, porque às vezes a gente fica com uma mentalidade de que nós não temos nada para oferecer, quando na verdade nós temos muito a oferecer. Desperta o nosso coração para termos alguém para discipular, alguém para caminhar perto. Tira-nos do nosso comodismo muitas vezes, do nosso conforto, porque nós queremos investir no reino do Senhor, investir no crescimento da Tua igreja. Esse é o nosso desejo. Tem misericórdia de nós, nos ajuda em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, e agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Pode se sentar, querido. Eu vou só falar um aviso rapidamente, o pastor Pedro vai dar os demais. Você que está nos visitando,